Bom dia, na paz do Senhor Jesus Cristo, que Deus abençoe seu dia, sua casa, sua família, e que as bênçãos do Senhor Jesus estejam sempre sobre o seu lar. A palavra de hoje é Evangelho de Mateus, capítulo 13, a partir do versículo 3. E falou-lhe muitas coisas por parábola, dizendo: Eis que o semeador saiu a semear. E quando semeava, uma parte da semente caiu junto ao caminho, e vieram as aves e comeram-na. A outra parte caiu em pedregais, onde não havia terra bastante, e logo nasceu, porque não tinha terra funda. Mas vindo o sol, queimou-se, e secou-se, porque não tinha raiz. E a outra caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram-na. E a outra caiu em boa terra, e deu fruto, um a 100, outro 60, outro a 30. Quem tem ouvido para ouvir, ouça. Aqui Jesus conta esta parábola. Interessante que esta é a primeira parábola que Jesus contou. Sabia disso? Essa é a primeira parábola, a parábola do semeador. Jesus conta esta parábola não é para a multidão. Ele conta esta parábola apenas para os discípulos. E o interessante desta parábola é que a Bíblia da epígrafo, né? A parábola do semeador. Se a gente analisar, eu gosto de chamar esta de a parábola da semente, ou a parábola do solo, que seria mais apropriado. O semeador saiu para semear. E a primeira coisa que eu gosto desse texto é que o semeador ele não voltou para tirar a semente, para colocar a semente em outros lugares. Ao contrário, ele só saiu e jogou a semente, saiu pelo mundo. E a Bíblia diz que o campo é o mundo, né? O campo é o mundo. Jesus explica isso na parábola do joio. Ele diz que o campo é o mundo. E o semeador saiu. E a semente é o que é? É a palavra. Então a mesma palavra que é pregada para o justo, também é pregada para o ímpio. Então esta é a palavra do Senhor, que saiu para semear. A semente, né, ela vai funcionar para brotar. Mas Jesus fala sobre 4 tipos de solos, ou 4 tipos de coração. Eu vou dizer aqui sobre 4 tipos de pessoas. A primeira pessoa, ou o primeiro solo, é a beira do caminho. A Bíblia diz que ao jogar a semente, ela cai no meio do caminho, na beira do caminho. E o que representa o solo? O coração endurecido, onde a palavra ela é roubada. Por exemplo, você já observou quando você começa a andar pelo mato, você anda, e todo mundo anda no mesmo lugar, e aí vai formando aquele caminho ali, e aquele caminho começa a ser tão pisoteado, tão assim, pisado, que depois que as pessoas param de andar ali, a terra é dura. E nasce mato por tudo quanto é lado, mas aquele trieiro ali não nasce mais nada, porque o coração é duro. A Bíblia diz que quando cai a semente à beira do caminho, vem as aves, que é o diabo, e arranca esta semente. E essa semente, então, ela nem nasce, ela nem chega a nascer, porque ela foi arrebatada, ela foi arrancada, essa semente. E tem muita gente que o coração é desse jeito. Ele ouve a palavra, ouve a pregação, escuta o evangelho, mas no seu coração esta palavra não surte efeito nenhum. Em momento algum esta palavra ela vai surtir efeito. Por quê? Porque o coração é duro e logo o diabo vem e arranca esta palavra e a pessoa continua vivendo a vida dela como se nada tivesse acontecido. A segunda terra, né? Segundo solo, ou segundo coração, é o terreno rochoso, onde tem pedra. São pessoas que receberam com alegria, mas não têm raiz, desiste quando chega a perseguição. Jesus disse que a semente nasce sobre pedra, mas não tinha raiz. Aí logo veio as perseguições, logo veio o sol, o calor. Como não tinha estrutura, não tinha raiz, abandona. Tem muita gente que é desse jeito. Ele ouve a palavra, ele se alegra com a palavra, ele até começa a ir para a igreja, até começa a servir, só que ele deixa que os problemas do mundo, ele deixa que comentários de pessoas
Eles deixam aqueles vídeos de YouTube. Eu não preciso de igreja, eu não preciso mais ir para a igreja, porque na igreja tem isso, tem aquilo, e eu vou servir a Deus em casa. E aí ele abandona. Ele abandona. E para ele, acho, não abandonei não, abandonei a igreja, mas eu sirvo Jesus. Como você serve Jesus? Desde o começo da Bíblia, Deus sempre quis um lugar para adorar Ele. Sempre quis. Né? Tem o tabernáculo de Moisés, tem o tabernáculo de Davi, tem o templo, tem as tendas. Né? Deus sempre exigiu um local para o povo se reunir. Agora você não quer se reunir, então você não faz parte do povo, porque você não tem raiz, você não tem firmeza, aí por qualquer coisa você abandona tudo e vai embora. Né? O terceiro solo é entre os espinhos, e eu acho que esse é o pior de todos os solos. À beira do caminho, a gente entende, a palavra veio, a pessoa ouviu, entrou no ouvido, saiu no outro, ele foi embora. No meio das pedras, a semente até nasce. Só que a pessoa não tem firmeza, a pessoa não toma decisão, quer servir a Deus e o mundo e quer viver as coisas do jeito dela e acha que está bom. Mas esse aqui, entre os espinhos, é o pior. Essa é a palavra sufocada pelas preocupações. Olha o que Jesus disse, a semente nasceu e junto nasceram os espinhos. Essa semente aqui, ela brotou, ela nasceu, ela criou raiz, ela criou estrutura. Só que os espinhos vieram e sufocaram essa semente. E quando o espinho sufoca uma semente, ela não produz. E se fala daquelas pessoas que estão dentro da igreja há 10 anos, 15 anos, 20 anos, e não passa daquilo ali. Ele não ora, não jejuma, não clama, não busca, não leva Deus a sério. Está levando a vidinha dele, ele vai para os cultos, faz o que quer, faz o que pede, vive aquela vida, não ganha alma, não evangeliza, não fala de Jesus, não conta testemunho, não muda de vida. Por quê? Porque ele está preocupado com as coisas do mundo. Ele é crente, ele é cristão, mas ele é mais preocupado com as coisas do mundo, da terra, do trabalho, do lucro, do prejuízo, da política. Mas de Jesus mesmo ele não está nem aí. Esse é o pior. Por que é o pior? Porque eles estão na igreja, mas não produzem. Estão ocupando o solo, mas não está servindo para nada. Mas Jesus fala que tem uma semente que cai numa terra boa, e essa brota. Essa tem raiz, tem estrutura, e essa produz. Uns produz 100, outros 60, outros 30. Tem crente que produz, tem crente que ora, que busca, que evangeliza, que fala de Jesus, que prega o evangelho, que contribui na obra, que quer ver a obra crescer. Ele não se acomoda com a obra parada, ao contrário, ele quer movimento, ele quer que as coisas aconteçam. E esse é a boa semente que produz. Então Jesus está dizendo que de cada 100, 70%, um é à beira do caminho, o outro é a pedra, o outro vive no meio dos espinhos, mas só 30% dos cristãos têm a ousadia de querer ver o reino crescer. E a minha pergunta para você hoje, de qual parte que você pertence? A boa terra? A terra dos espinhos? A terra das pedras? Ou a beira do caminho? Que tipo de solo você é? Lembramos que o semeador é Jesus Cristo. E a semente é a palavra. E a semente não muda, o semeador é o mesmo. Só muda a pessoa que recebe. Se eu ouvo esta palavra hoje, qual é a decisão que você toma na sua vida? Amém? Que Deus te abençoe. Deus, vamos orar? Deus, em nome de Jesus, abençoa, Pai, o nosso dia. Abençoa a nossa vida e o nosso coração. Sonda, Senhor, a minha alma, a minha vida. Tua palavra diz no livro do profeta Isaías que o coração do povo é duro como uma pedra, mas que o Senhor tem na mão um martelo que quebra a pedra. Então eu peço ao Senhor, quebra a pedra do meu coração. Pai, que a semente possa brotar na minha alma, na minha vida, e que eu possa produzir 100, 60, 30, que eu possa produzir, Senhor, para o Teu reino. Sua palavra diz que o Senhor nos chamou, nos nomeou para nós produzir, para que o nosso fruto permanecesse. Então, por essa razão, eu oro ao Senhor, mude a minha vida e o meu coração. Amém? Que Deus abençoe. Quero agradecer a cada um dos irmãos que tem cooperado conosco, que tem nos ajudado, tem enviado aí uma contribuição.
para nós construir a igreja, né? Que Deus abençoe, que a sua vida multiplique. E você que ainda não ofertou, ou que queira ofertar de novo, eu vou deixar o Pix aqui do lado escrito, e vou mandar também embaixo, para você copiar e colar, tá bom? Deixa Deus te usar. Qualquer valor que você mandar, ajuda. Quando nós tiver o dinheiro, a gente vai juntar, vai mostrar para você com a obra que você está ajudando a construir. Tá bom? Que Deus te abençoe. Tenha um ótimo dia. Muda o solo. Que Deus te abençoe.